Olá, nós estamos no programa Viva a Esperança. Esse é o programa que eu, pastor Robert, e o presbítero Mateus faremos e estaremos com você durante aí uma longa caminhada. E nós queremos juntos compartilhar a palavra do Senhor, falar de assuntos que nós gostamos muito, estudamos bastante, entrevistar algumas pessoas, tudo voltado para falar sobre aconselhamento bíblico, palavra ao seu coração, ao nosso coração, e nós vamos caminhar nessa direção. Não é mesmo, presbítero Mateus? Isso aí. A gente vai fazer esse programa buscando ajudar as pessoas a viverem à luz da palavra de Deus, né? Ótimo. E até por isso que nós escolhemos o tema para o programa Viva a Esperança. Porque um homem sem esperança, ele vai se perder no meio do caminho. Mas entender a esperança dentro da perspectiva de algo que de fato nos traz vida e nos leva a ter certezas, isso já é diferente. Não é qualquer lugar que nós encontramos essa esperança, não é mesmo? É verdade, é verdade. Ok. Então, eu quero começar o programa lendo um texto com vocês, o texto que inspirou a gente falar sobre esperança. E hoje nós vamos caminhar como o primeiro programa, nós vamos caminhar falando sobre isso, sobre esperança, a esperança bíblica. E isso é muito importante porque todo aconselhamento bíblico que nós fazemos, as pessoas chegam até nós precisando de esperança. Então, nada mais do que começar o programa falando desse tema tão importante. E a Escritura traz diversas palavras nessa direção, mas hoje eu quero compartilhar com você, rapidamente, o texto de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 3. Olha o que diz aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o que Pedro está dizendo, que o nosso louvor é o reconhecimento que de fato o Deus Pai, o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, que o enviou para nos salvar, Ele é a fonte, Ele é a base da nossa esperança, porque a nossa esperança está no Senhor. E por que no Senhor? Porque, de fato, foi o Senhor que nos deu vida quando nós estávamos mortos. E por isso não existe esperança se não for naquele que dá vida. Não existe esperança se não for naquele que sustenta a vida. Por isso que nós escolhemos o Viva a Esperança, na ideia de viver com aquele que é a esperança, Jesus Cristo, e entender que a vida que temos, temos por meio dele. Então, é uma viva esperança vivida. É isso que nós queremos compartilhar com você nesse primeiro programa. E eu quero começar, então, pedindo para o Mateus trazer aqui para nós um estudo de caso. Nós preparamos aqui um estudo de caso para entendermos como nós podemos colocar a esperança numa situação como essa que ele vai descrever para nós. E depois nós vamos fazer algumas perguntas, discorrer sobre algumas coisas, né, a respeito desse tema. Então é com você, Mateusão, manda bala. Então vamos lá, a gente vai ver um estudo de caso, eu vou contar aqui um caso e a gente vai responder as perguntas e no fim a gente retoma esse caso aplicando o que a gente conversou aqui nesse caso que a gente vai ver. Então, o caso é sobre a Maria, 53 anos, mãe de 2 filhos que saíram de casa há 2 anos. Ela é casada e quando os filhos saíram de casa, ela conseguiu uma promoção no trabalho e começou a trabalhar mais, né? Teve um aumento da carga horária. No início, ela até achou bom trabalhar mais, porque, né, os filhos saíram de casa, ela podia trabalhar mais. E aí chegou a pandemia da Covid-19 aí Essa pandemia. no início desse ano.
ela ficou muito assustada, com muito medo da doença, e aí ela começou a ficar atrás do noticiário. Não perdia um noticiário, não perdia um boletim, sabia o número de casos, o número de mortes, ela acompanhava tudo a todo tempo. Todas as notícias que tinha da Covid-19, ela acompanhava. A igreja dela teve que fechar os cultos presenciais, né? Então ela acompanhou os cultos pela internet. No início, ela buscava acompanhar mesmo, chegar ali na hora, sentar no sofá, esquecer todo o resto, desligar o celular. Mas com o tempo, ela começou a chegar só na hora da mensagem, ligar a TV, né? Só na hora da mensagem, ouvir o culto enquanto estava arrumando a casa, quando estava preparando o almoço. E aí isso foi acontecendo aí durante a pandemia. Ela ficou tensa por bastante tempo. Mas aí começou a ter notícia de uma vacina que podia estar chegando. E aí ela foi relaxando um pouco mais. E aí agora ela está acompanhando o desenvolvimento dessa vacina. Então ela, que nem antes ela ia atrás das notícias sobre a doença, sobre o número de casos, número de mortes, agora ela vai atrás das notícias sobre a vacina. Enquanto isso, o marido da Maria está imerso no mundo da política. As eleições aí municipais, ele está bastante ativo nas redes sociais, falando toda hora de política. Ele culpa as políticas da cidade onde eles moram pelo comércio dele, que não está indo muito bem, que ele está perdendo muito dinheiro. Ele está buscando se capacitar, né, para oferecer um melhor serviço, mas ele acha que os políticos ali da cidade, do estado, do país, estão atrapalhando a vida dele de deslanchar, né? E a Maria acredita que nem ele. Então, os dois escolheram seus candidatos e estão aí aguardando o resultado das eleições para imaginar e projetar como vai ser o próximo ano. Se o candidato deles ganhar, parece que o negócio vai. Mas se o outro ganhar, eles não estão muito confiantes, não, com o comércio deles e com a economia no geral, né? Então, todas essas coisas estão acontecendo e começam a abalar um pouco a relação de Maria com o marido dela. Então, eles estão sempre reclamando um para o outro, né? Tanto por causa da pandemia, também por causa da política. Tudo parece estar sempre muito ruim, né? A Maria ainda está acompanhando os cultos, mas não tem mais os momentos de oração, não tem mais os momentos de leitura da palavra. Quando ela ora, os pedidos dela sempre são direcionados para a política, para a economia, para a pandemia. E parece que trabalhando de casa, o dia dela ficou mais cheio, né? Ela tem menos tempo para fazer as outras coisas, e estando em casa também tem mais acesso à TV, ao noticiário, então ela está sempre buscando notícias sobre política, sobre a pandemia, sobre a vacina, e quando alguém pergunta para Maria, né, como que ela se diz muito preocupada com o futuro da sua casa, tanto da parte financeira quanto o seu casamento, porque o relacionamento dela com o marido foi meio abalado, né, durante esse tempo. E ela diz então que ela está aguardando logo o fim da economia, o fim da pandemia e os resultados das eleições para voltar à vida dela como era antes, né? Para ela voltar a ter a rotina dela, voltar a ter o relacionamento que ela tinha com o marido dela, que era melhor antes de tudo isso acontecer. Ok, esse caso é um caso, né, quase que do cotidiano, né, das pessoas nesse período. Ok, então tente lembrar um pouco daquilo que foi contado aqui pelo presbítero Mateus, e no final nós vamos voltar para aplicar aquilo que nós vamos construir aqui sobre aquilo que compreendemos ser esperança. E por isso que é importante a gente já começar, Mateus, explicando o que é esperança, essa esperança cristã. O que é? Você consegue definir isso para nós? Tá, então a gente pode definir a esperança como a expectativa
do cumprimento das promessas de Deus. Então, a esperança cristã aquela expectativa que a gente tem de que Deus irá cumprir a sua palavra, irá cumprir as suas promessas. A promessa final de Deus, a gente pode pegar o texto de Apocalipse 21, versículos 3 a 4, que diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, a expectativa que o cristão tem sobre o futuro, sobre a sua vida, a expectativa final nossa é essa realidade. Nós, povo de Deus, habitando com Deus, num relacionamento direto e num relacionamento em que não haverá luto, não haverá morte, não haverá lágrima, pranto, dor, tudo que é descrito aqui nesse versículo. Então, a esperança do cristão é olhar para essa promessa final e viver segundo essa promessa. Porque a esperança, como a gente já falou, é uma esperança viva e ela deve ser vivida por nós no dia a dia. Então, muitas vezes a gente sabe que existe essa esperança, mas a gente não vive segundo ela. A gente vive esperando outras coisas. E nós podemos confiar que essa esperança ela vai se concretizar porque ela é a palavra de Deus. Ótimo. É interessante, Mateus, o que você colocou, porque as pessoas elas têm esperança em promessas, né? Então, por exemplo, o pai chegou para o filho e falou assim: meu filho, eu vou te dar uma bicicleta quando você completar 15 anos. Então, é a minha promessa, eu vou completar. Durante esse período que a criança, que o adolescente, né, vai aguardar a chegada disso, ele vai fazer isso em esperança. Então, geralmente, pelo que você pôde descrever aqui para nós, a esperança é geralmente baseada numa promessa ou ela está fundamentada na promessa? Isso, ela está fundamentada na promessa de Deus. Como a gente sabe que foi Deus quem fez essa promessa e ele irá cumprir toda a sua palavra, a nossa esperança tem o seu fundamento na palavra de Deus. Que é, por exemplo, o que o salmista diz no Salmo 135, verso 5, ele fala assim: Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Interessante isso, Matheus, porque, de fato, as pessoas nesse período aí, como o caso descrito da Maria, elas estão buscando esperança em alguma coisa, né? Agora, saber o que é esperança cristã e aonde buscar, diante do que você descreveu, ajuda a entender se, de fato, o que nós estamos esperando como expectativa é algo escatológico, é algo futuro, é, de fato, a vinda de Cristo, né? Porque uma coisa importante também entender é que existe um papel fundamental aqui do Espírito Santo nesse processo. Sim. Né? Sim. A esperança, ela procura por algo, não é verdade? Ela procura pela promessa. Só que essa promessa, ela é feita por alguém. Então, a esperança, ela procura por Deus. Né? Então, para ela se sustentar, ela tem que olhar para Deus. Né? Porque Romanos 15 vai dizer isso para nós, lá no versículo 13. O Deus é o Deus da esperança. Eu estou com um texto aqui aberto, olha, eu vou ler. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, o Deus da esperança. E eu vou ser rico em poder através do Espírito Santo a ter esperança. Então, o Espírito Santo tem um papel fundamental, né? Fundamental. O salmista, né? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Um texto, né, muito claro para nós, para entendermos então que o Espírito Santo ele é
aquele que vai nos dar o fundamento para crermos na promessa, nós podemos perceber aqui que ele é a estrutura, ele é a base de todas as coisas. Isso porque dentro da obra, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, então nós podemos levar a esperança para a Trindade. A esperança é algo trinitário, porque Deus, ele manda o seu Filho morrer por nós, como nós lemos lá, nossa viva esperança está na redenção do Senhor, e o Espírito Santo vem habitar para nós como Consolador, a fim de que a palavra de Deus seja aplicada em nosso coração, para que possamos entender e conhecer a Deus e, ao mesmo tempo, ver como ele foi fiel em todas as suas promessas até aqui, inclusive ao enviar Jesus para nos dar vida, né? E é esse mesmo Deus que foi fiel a Israel, que foi fiel a nós, a nos mandar Jesus Cristo para nos salvar, é o mesmo Deus que é fiel, que vai cumprir a promessa, né, de que de fato Cristo voltará para nos resgatar. Então é totalmente diferente, né? A nossa esperança cristã é uma esperança baseada, né, numa promessa, mas ela olha para quem faz a promessa e ela é sustentada por quem? Pelo Espírito Santo. Porque que nem a gente deu o exemplo do pai, né? Que promete o filho. Pode ser que lá na frente o pai esqueça, ou o pai entre em alguma dificuldade financeira que ele não consegue comprar e pede para o filho, olha, eu vou ter que, né, deixar isso para outro momento, meu filho. Ele falha. Mas o Deus da promessa, ele nunca falha. Por isso o papel do Espírito Santo como algo fundamental, né, Matheus? Sim. E a gente pode ver o Deus como o Deus da história, né? Então, nós não temos poder para mudar a história. A gente não tem poder para influenciar a história e mudar o rumo, né, das coisas. Mas Deus tem. E é interessante, um outro versículo que mostra isso, um versículo que nós até estudamos recentemente na pregação aqui no culto, na Igreja Presbiteriana da Lapa, Isaías 42:9, fala assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Então Deus falando, ó, eu vou falar o que vai acontecer, e vai acontecer de acordo com a minha palavra, né? E isso era um período de cativeiro que ainda o povo ia passar, e Deus já mandando a visão para o profeta Isaías que ele iria libertar o povo do cativeiro, mas ia fazer mais do que isso, né? Ia mandar Jesus Cristo, o Redentor. Ei, rapaz, quem não quer ter essa esperança? Pois é. Só quem não conhece é Jesus, porque aquele que conhece Jesus, ele vai querer essa esperança. Com certeza. Então, preste atenção, viu? Preste atenção no que o presbítero Mateus já colocou, que nós já conversamos aqui. Até aqui nós entendemos que a esperança, ela está fundamentada na promessa, mas acima de tudo, no Deus que faz a promessa. Porque ao longo da história, a revelação da Escritura nos mostra que esse Deus foi fiel em todo o seu proceder. Em tudo aquilo que ele planejou, ele foi fiel. Por isso que ele chega e fala, não temas para Israel, porque eu sou contigo, não te assombro, porque eu sou teu Deus. E só assim a gente consegue entender textos como Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só confiando nesse Deus todo-poderoso, que cumpre o que fala, que a gente pode ter certeza, então, de que tudo que nos acontece, por pior que possa nos parecer, coopera para o nosso bem. É Deus quem está por trás daquilo, e por mais que a gente não entenda naquele momento, como o povo de Israel, que nem a gente falou, imagina um povo indo para o cativeiro e tendo que ouvir, calma que vocês vão sair de lá, calma que vocês vão ser resgatados e vão ser libertados. O povo poderia não entender, falar assim, como assim? Eu estou sendo levado escravo, e como daqui 70 anos isso vai acontecer, né? Então, conhecendo o Deus fiel, a gente pode acreditar, então, que realmente todas as coisas acontecem e cooperam para o nosso bem. Ah, que legal. Não, nós precisamos ouvir mais, vamos ouvir mais. Mateus, então,
Vamos falar para o pessoal sobre a esperança, então, que nós acabamos de aprender, que é uma esperança cristã, contrapondo a esperança do mundo, ou que as pessoas que não têm Cristo esperam no mundo, porque todo mundo busca uma esperança, Sim, né? sim. Nós já sabemos que o cristão sabe aonde encontrar e basear a sua esperança. Mas aquele que está no mundo, aonde ele coloca a esperança? O que a gente pode falar sobre isso? A, Como a gente tem falado, a esperança do cristão está totalmente baseada em quem Deus é. Uhum, O mundo rejeita Deus. uhum, Então, a esperança do mundo está em qualquer coisa, menos em Deus. é verdade. A esperança do mundo, então, é uma expectativa também que eles têm, Uhum, mas que não tem um fundamento firme. uhum, A gente tem um fundamento. Deus falou e ele vai cumprir. A nossa esperança, então, está baseada na palavra de Deus. O uhum, mundo despreza a palavra de Deus. O mundo rejeita Deus. Então, o mundo vai colocar a sua esperança na ciência, na política, na ação social, no uhum, poder do homem, né? Já começando a resgatar um pouquinho o caso que a gente falou, uhum. ah, onde que a pessoa está colocando esperança se ela fala assim, se o candidato A for eleito, as coisas vão bem. Se o candidato B for eleito, minha Não vai. vida não vai ser como era antes. Uhum. Ela está colocando o destino da vida dela No homem, né? no homem. Se tal for eleito ou se o outro for eleito. E ah, isso não tem fundamento nenhum, né? Porque por mais que o candidato que ela acha que vai melhorar a vida dela seja eleito, ele pode falhar. Uhum. Ele pode chegar lá e fazer coisas que ele falou. Ele falou que ia fazer o contrário, É. né? O homem é falho, o homem mente, o homem erra. Uhum. Então, a esperança do mundo sempre está baseado no homem, em alguma atividade do homem, ciência, política, serviço social, ação social, em alguma dessas coisas. E isso é muito importante também, a gente percebeu uma coisa que acontece muito com as pessoas. Tem muito cristão que vive com uma esperança do mundo. Então, muitas vezes nós sabemos de todas essas coisas, que nós devemos Uhum. confiar em Deus, que Deus é quem nos prometeu a vida eterna, que prometeu estar conosco em todo o tempo, Uhum. que prometeu que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas no dia a dia a gente vive colocando a nossa esperança na política, na ação social, na ciência, em nós mesmos. Então, tudo que a gente está falando aqui, muitas pessoas podem ouvir e falar: não, mas eu sei de todas essas coisas. Uhum. Mas cada um de nós deve olhar para o seu próprio coração e falar: tá, eu sei disso, mas eu estou vivendo isso? Uhum. Eu estou vivendo, buscando a vontade de Deus, buscando a santificação, ou eu estou vivendo, buscando saber as últimas notícias disso, daquilo, e eu vivo de acordo com o que o mundo me dá. Então, quando o mundo está em alegria, eu estou em alegria. Quando o mundo está com medo de resultado, eu estou com medo também. Uhum. E aí a gente sabe das coisas, mas muitas vezes a gente não consegue colocá-las em prática. Uma coisa interessante, Mateus, também é a gente resgatar, né, nas verdades bíblicas, bons exemplos de pessoas que tiveram uma fé e essa fé foi tão vívida que elas caminharam com a esperança. Porque a fé e a esperança estão juntas, né? Elas caminham juntas, né? Eu tenho fé de continuar fazendo as coisas para Deus, por quê? Porque eu tenho esperança. Sem ela, eu não vou ter fé de fazer as coisas, né? Então, é interessante a gente, por exemplo, ir lá para. Eu estava aqui abrindo Hebreus 11, né? Lá para Hebreus 11 e ver aquela fantástica galeria da fé. E ela começa, né, mostrando primeiramente o que é fé, né? E ele coloca, ó, pela fé, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam,
Então, apontando para a ideia do esperar. Espera, esperança, né? A convicção de fatos que se não vê. E essa palavra esperam aqui, ela significa desejar. Ou seja, eu desejo o que eu não vejo, mas eu desejo isso porque a fé me move a esperar. Né? É interessante isso, né? E aí depois, né, o autor dos Hebreus, nós não sabemos quem é, ele vai descrever aqui diversos homens do passado e mulheres do passado que puderam deixar um bom legado. E o legado deles foi tão interessante porque eles tiveram fé, caminharam sem ver a concretização da promessa, né? Lá no versículo 13, o autor coloca: todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Né? Nós temos casos, né, como Moisés. Moisés, ele pôde só contemplar a terra, mas não pôde adentrar. Ele caminhou com esse povo de Israel, esse povo, né, que por diversas vezes, né, tentou Moisés, tentou Deus, né, e ele teve, né, que caminhar com esse povo durante a peregrinação de 40 anos no deserto. E aí vem Deus para falar: pois é, Moisés, você só vai contemplar, você não vai adentrar. Mas ele fez tudo isso com uma convicção, e uma convicção de fé, né? E outros, né? Abraão, né? Ele ouviu de Deus que, de fato, Deus faria, né, do seu descendente uma numerosa nação. Inclusive, lá no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus está animando Abraão, né? Ele vai mostrar a Abraão que, olha, esse povo que eu estou dizendo que eu vou te dar como uma numerosa nação, é um povo que ainda vai ser escravizado por 400 anos lá no Egito. Vai ficar lá ainda. Então ele nem viu, né, esse povo se desenvolver, porque nós vamos ver as 12 tribos, né, sendo ali com Jacó, mas o seu filho Isaac, né, tem foi dado a ele essa promessa, né, de ser uma numerosa nação, e de fato aconteceu, mas ele não pôde ver, né, mas ele fez tudo aquilo que Deus mandou ele, porque ele tinha fé e esperança na promessa. Sim. Então é muito legal, é muito interessante a gente parar para olhar para a Escritura e aprender com esses homens do passado a ter uma esperança, como nós falamos lá, vívida, né? Uma esperança que tem que ser vivida constantemente, mesmo que nós nesse mundo aqui não vemos a concretização da eternidade, mas nós vamos sabendo que ela é real e que de fato no grande dia nós desfrutaremos, né, dessa eternidade com Cristo. E o Paulo também nos traz isso, né? Em Romanos 15:4, ele fala exatamente isso: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então a gente olha para esses exemplos, a gente sabe que foram exemplos de homens que não foram perfeitos, pecaram, né? Como a gente falou, Moisés não pôde entrar na terra, Abraão também teve seus problemas, seus pecados, porém eles tinham essa confiança, eles aprenderam a esperar em Deus, porque eles tinham a confiança. Então, esperança é igual confiança? São conceitos relacionados, né, ligados, mas são diferentes, porque a esperança é a expectativa, essa espera, né, que a gente está falando, essa espera do cumprimento da promessa. A confiança é a certeza de que essa expectativa vai se cumprir. Então, nós confiamos que a nossa esperança é certa. Por isso que elas vêm juntas. Fé, né? E esperança. Fé e esperança. Então, a esperança, que a gente já falou, né? A esperança do mundo, você não pode colocar sua fé em homens, porque eles vão falhar.
mas a nossa esperança é diferente, por quê? Porque nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos quem é esse Deus que nós cremos, esse Deus que nós olhamos para toda a história e vemos Ele anunciando e cumprindo, anunciando e cumprindo. Nós falamos muito, no aconselhamento bíblico da tríade, né, teologal, né, que está lá em 1 Coríntios 13, né, que é a fé, esperança e amor. Né? Nós temos, inclusive, né, um programa, né, com os pastores, devocional, chamado Fé, Esperança e Amor. Se essas três caminham bem na nossa vida cristã, nós estaremos caminhando tranquilos, né, mais tranquilos. Agora, se uma ou outra começa a desandar, nós temos problemas. E isso precisa ser resolvido. Então, a fé, esperança e amor tem que caminhar lado a lado. É a tríade que estrutura, né, a vida cristã. Porque eu tenho fé no Senhor. E essa fé no Senhor me leva a esperar a sua promessa se concretizar. Na certeza de que, de fato, Ele é fiel a fazer todas elas. Mas eu preciso ter amor. Porque sem amor, eu não vou conseguir conhecer a Deus, eu não vou conseguir obedecer a Deus, viver com Deus, né? Por isso que esses três elementos são essenciais, né? Em Hebreus mesmo fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, é essencial na nossa caminhada. Muito bom. Será, Mateus, que a gente já consegue trazer aquele estudo de caso e dentro do que a gente já colocou aqui sobre o que é esperança e como nós precisamos vivenciar essa esperança diferente da esperança do mundo, a gente consegue trazer aquele caso e aplicá-lo agora com aquilo que a gente já pontuou aqui? Sim, vamos lembrando então um pouco do caso. Vocês, não sei se foi perceptível que a esperança de Maria estava o quê? Em algum candidato de política e na vacina para o coronavírus, né? Ela esperava a vacina, porque quando vier a vacina, a pandemia vai acabar, eu vou poder voltar para o meu trabalho, né? Vou parar de ter esses problemas que eu estou tendo com meu marido em casa. Se o político certo for eleito, as políticas certas vão ser colocadas em prática e o negócio vai melhorar, né? O comércio vai melhorar, e aí a nossa vida, então, vai melhorar, né? Então, ela acredita que se os homens certos estiverem na política e fazendo uma vacina, a vida dela vai ser melhor. Ela vai voltar a ter mais tempo de comunhão com Deus, né? Ela vai voltar a ter um casamento bom, e a gente percebe isso porque o dia a dia dela está acontecendo ao redor dessas preocupações dela. Ela vive no noticiário, ela vive no Facebook, vive nos grupos de WhatsApp falando de política, falando daquele, do outro candidato, mostrando que o dela é melhor. E tudo que ela faz com a agenda dela, com o tempo dela, é em torno de política e da pandemia. Então, ela não está pensando na santificação dela. Ela não está pensando na glória de Deus. Né? Ela está esquecendo de Romanos 8:28, que fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ela está falando assim, olha, a minha vida teve que dar uma pausa agora, por causa da política e do coronavírus, e aí quando a gente resolver essas coisas, aí eu volto com a minha vida. Né? Ela está perdendo esse tempo de que ela poderia estar buscando a santificação, buscando a comunhão com Deus em meio a esse caos. Né? Então, ela está vivendo de acordo com o que o mundo dá para ela. Ela não está olhando para Cristo e para a promessa de Deus. Porque se ela estivesse olhando para isso, ela estaria priorizando outras coisas. É verdade. Por exemplo, Mateus, se a Dona Maria, né, então, chegasse aqui desesperada, né, porque tudo aquilo que ela confiou e depositou esperança não aconteceu. O candidato A não ganhou e a vacina não saiu. E ela complicou ainda mais o problema no relacionamento dela, que tem
aí possibilidades até de divórcio, e ainda assim ela teve outras dificuldades que ela encontrou. Diante de tudo que nós falamos aqui, né, se essa pessoa chegasse para nós, o que a gente precisaria falar? Em primeiro lugar, a gente já deveria chegando e falar, olha, esse relato todo que você me contou aqui, Dona Maria, é para mostrar que você tem um ídolo no seu coração. Ou a gente faria de uma outra maneira? Sempre nós temos que acolher essa pessoa, né? Uhum. Porque, como a gente viu nos exemplos de fé aqui de Hebreus 11, aqueles homens também passaram por dificuldades. Sim. Né? Uhum. Então, todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de perder a esperança em Deus. Ou até continuar com a esperança em Deus, mas viver de um outro jeito. Uhum. Né? Então, a primeira coisa, a gente deve sempre receber isso em amor. Né? Sem querer se mostrar superior. Porque nosso papel aqui não é fazer com que a Dona Maria seja mais parecido conosco. Uhum. Nosso papel aqui é apontar para Cristo. Uhum. Né? E nós aprendemos com Cristo que nós devemos falar a verdade, mas falar a verdade em amor. Em amor, né? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é acolhê-la, ouvir os problemas dela, porque são problemas e são medos reais. Né? Não são fantasias que ela tá fazendo na cabeça dela, são coisas reais, que ela sofre com aquilo. Uhum. Então, a primeira coisa é acolhê-la. Uhum. E sempre apontar para a cruz de Cristo, para mostrar como a obra de Cristo se aplica nessa parte, na esperança, né? E como todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus. Todas as coisas, até essas coisas mais desastrosas que podem estar acontecendo com ela, ela não pode perder o foco, né? Passando pelo vale da sombra da morte, ela deve estar olhando para o pastor. Ok. Não temer mal nenhum, né? Porque o Senhor está conosco. De fato. Então, veja como é importante a gente conhecer e entender qual é a esperança cristã, aonde ela está alicerçada e por que nós temos que sempre visualizar a nossa vida, fazer uma introspecção para saber se a nossa esperança ela deixou o Senhor para se enraizar em outra coisa, como a Dona Maria fez, né? Então, é muito importante. E, além disso, mostrar esperança para ela também, para que ela entenda a importância da mudança, né? Mudar esse pensamento, mudar, né, a forma como ela, nesse momento de pandemia, depositou o coração dela, para que ela entenda a importância de voltar para a esperança, para a viva esperança que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que só uma ilustração que mostra bem isso, Deus nos mostra o caminho, né? Só que por conta do pecado a gente está sempre desviando de um lado e para o outro. O nosso papel é sempre tentar mostrar para a pessoa onde que estava o caminho de Deus. Então a Dona Maria está pegando um atalho, indo para um outro lado. Nosso papel é fazer ela voltar para o caminho de Deus. Ótimo. Mas a gente fala aqui, né, nós estamos colocando aqui a esperança para pessoas cristãs, né? Mas e se chegar até nós, e isso, né, acontece bastante, né? Pessoas que não são crentes buscando esperança. O que nós oferecemos para ela? Para elas? Nós sempre temos que oferecer o Evangelho. Né? Não, tudo que a gente falou aqui é baseado no Evangelho. É baseado na obra de Jesus Cristo por nós. Né? Porque a própria esperança, ela é um dom de Deus. A gente recebe isso de Deus. Então, tudo que a gente está falando aqui de esperança, de fé, de amor, nada disso a gente construiu no nosso coração. Tudo isso foi nos dado por Deus. E a gente busca, então, na santificação, fortalecer essas coisas. Mas ninguém consegue alcançá-las sem Deus. Né? Até já foi um texto citado aqui, Romanos 15, 13, Paulo fala, e o Deus da esperança
vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, ninguém vai conseguir essa esperança real, verdadeira, fora da obra de Jesus Cristo. Uhum. Então, qualquer pessoa que chegue para qualquer cristão perdido, né, sem esperança nesse mundo, o que a gente deve fazer? Mostrar Cristo, né? Mostrar que a obra que Jesus fez ao morrer na cruz pelos nossos pecados é o que nos dá esperança, né? Ele nos comprou, e então nós podemos agora fazer parte do povo de Deus e buscar aquela esperança que a gente leu lá em Apocalipse 21, no começo do programa. Buscar que nós um dia iremos viver com Deus sem choro, sem lágrimas, sem dor e tudo mais. Excelente, muito bom. Nossa, é importante termos conversas como essa, né? Em nosso primeiro programa, falar sobre esperança, isso nos ajuda a caminhar nesse mundo tão difícil que nós estamos, né? Tem pessoas dizendo, acaba logo 2020. Esse 2020, né? Como se fosse, né? Virou o Viragem, calendário, mudou tudo. Mudou tudo, né? Porque 2020 tá difícil, né? Grandes perdas, né? Grandes dificuldades. Mas é aquilo que você falou, né? A gente precisa, independente do cenário, nós precisamos de fato descansar nas promessas. Isso é que vai nos alimentar, porque pode ser que esse ano tenha sido difícil. Sim. O ano que vem pode até ser um pouco melhor, mas na sequência pode vir um ano muito pior ainda. Sim. Se a gente aprende a viver da maneira que agrada a Deus e ter esperança nele, a gente vai conseguir passar por um cenário bom ou ruim em qualquer circunstância, né? É aquilo que você falou. Porque Deus nos chama para sermos discípulos fiéis em todo momento. Em todo momento. Né? Mesmo nas provações, mesmo nos tempos difíceis, nós devemos ser discípulos fiéis em todo momento, não só quando está tudo bem. Né? Quando está a vida feita, feliz, tudo indo bem, aí é até mais fácil ser discípulo. Mas na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, é aí que a gente vai mostrar o valor da nossa fé. Ótimo, ótimo. É isso, pessoal. Nós já estamos caminhando para o fim do nosso programa, né? Que bate-papo gostoso. Espero que você também esteja gostando. Coloque aí mensagens para nós no chat aí do YouTube. Depois nós vamos ler todos, né? E nós vamos caminhando assim nesse programa bem gostoso, um programa que traz palavras para o nosso coração. É a palavra de Deus, né? E nós precisamos aprender tanta coisa. E nós queremos ter esse tempo juntos, né? Então, já para caminhar no fim, ainda nós vamos ter uma dica de livro, né? Vamos indicar um livro para vocês, mas caminhando para o fim, eu vou pedir para o presbítero Mateus para tentar em 1 minuto, né, trazer uma palavra final. E depois também eu vou tentar em 1 minuto falar alguma palavra para os nossos ouvintes. Então, com uma mensagem final, eu lembrei do texto de Jeremias 17:7, que fala assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, a gente deve ter, esse versículo é pequeno, fácil, dá para você decorar aí, Jeremias 17:7, porque essa é a promessa de Deus, que o homem que confia nele, que tem a esperança nele, é bendito, é feliz, ele vai bem, porque ele está ao lado de Deus, ele está caminhando com Deus. Então, mesmo em momentos difíceis, lembre-se de que bendito é o homem cuja esperança é o Senhor. Devemos tomar cuidado, pois o mundo sempre tenta nos dar outras esperanças, tenta nos dar outras coisas nas quais a gente tem que confiar para ser feliz. Mas Deus é a nossa esperança. Ok, ótimo. E eu quero também aproveitar e deixar um versículo, né? Isaías 40, versículo 31 diz: Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Nós sabemos que a canseira e o enfado, ele estará presente na nossa caminhada cristã. Mas nós temos um Deus que enviou Jesus e agora nos deu o Espírito Santo
para aliviar esse peso, aliviar esse fardo, aliviar essas dores que nós temos olhando para Ele. Então, a minha palavra para você, meu querido ouvinte, busque o Senhor, conheça o Senhor, porque quanto mais você se deleitar nele, mais esperança você vai ter neste mundo. Mais esperança e mais você vai almejar a volta de Cristo e aguardar nesse tempo que estamos vivendo, em qualquer outro, com essa expectativa, né, como Paulo nos ensina, olhar para as coisas do alto, buscar as coisas do alto, não são daqui da terra, nos traz vida, força, vigor para continuarmos caminhando. Não é mesmo? Isso aí. Ótimo. Então vamos lá para a dica do livro e aí depois a gente já caminha aí para o fim do nosso primeiro programa, Viva a Esperança. Eu já ia falar fé, esperança e amor. Sabe por quê? Porque eu tenho essa dica de livro para você. Deixa eu colocar aqui na câmera, essa câmera. Olha aqui. Fé, Esperança e Amor. É o livro do Mark Jones. É um livro muito interessante que ele vai discorrer sobre essa tríade teologal que nós falamos. Então, eu estou indicando ele para vocês. É da editora Monergismo. Você pode encontrar aí no Google. Rapidamente, esse livro vai aparecer para você e você pode adquirir. É um livraço. Vale muito a pena você ler para você entender essa base que o Senhor deixou para nós. Fé, esperança e amor. Tá bom? Então, essa é a dica de livro que eu tenho para vocês. Outras dicas de livros virão no decorrer dos nossos demais programas. Uma coisa muito importante para deixar para vocês, o nosso programa vai ser toda quarta-feira, às 15 horas da tarde, quarta-feira, às 15 horas da tarde, e vai ser quinzenal. Então, nós temos hoje o nosso primeiro programa e daqui 15 dias um outro, que nós vamos falar sobre um assunto também muito importante dentro do escopo que nós gostamos de trabalhar, tanto eu como o presbítero Mateus, que é aconselhamento bíblico, né, Mateus? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que os nossos telespectadores podem esperar a respeito disso? Vai ter convidado ou vai ser só nós dois? Acho que vai ter convidado, né? Vamos convidar. Vamos trazer um convidado aí para falar o que é esse aconselhamento, né? Uhum. O que a gente faz, como que a gente aprendeu, quem que pode fazer, né? Só o pastor, só o presbítero, e trazer essas bases, né? Uma introdução ao aconselhamento para as pessoas que se sentirem chamadas, desafiadas, para começar a dar os primeiros passos também nesse campo, né? Por que não? Ótimo, e tem muitas pessoas precisando, né? Sim. E nós estamos precisando de muita gente para nos ajudar Exatamente, também, né? Não? Ótimo. Então é isso, meus irmãos. Nós estamos chegando então ao fim do nosso programa. Eu quero dizer para vocês da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Lapa. Ela se encontra aqui na Rua Roma, 465, aqui no bairro da Lapa, pertinho da estação de trem, né? Fácil de chegar. Então, se você quiser, venha nos conhecer, venha participar do culto conosco. Nós temos culto acontecendo aos domingos, 9 horas da manhã e às 18 horas. Então, venha participar, venha aprender a palavra do Senhor. Nós temos aqui os pastores, os presbíteros, os diáconos prontos para te receber, prontos para poder cuidar de você. Nós queremos te dar esperança. Então, a Igreja Presbiteriana da Lapa está aqui para servir. E esse canal, o canal da Rádio Presbiteriana da Lapa, é um canal missionário. Nós queremos levar essa palavra aonde Deus quiser que ela chegue, né? Nós queremos isso, e isso é muito importante, né? Porque a palavra do Senhor, né, precisa chegar ao coração das pessoas, tá bom? Então, é isso, esse é o nosso programa, é um programa de fé, né? É um programa de fé. Mas estou aqui pensando Fé, Esperança e Amor do livro, Fé, Esperança e Amor das nossas devocionais. Outra coisa, entre no nosso canal do YouTube, vai lá, clica lá para você nos seguir e também no sininho para você sempre receber as notificações dos programas. Não tem só o nosso programa, né? Tem outros programas, tem um programa para as mulheres,
né? Tem um programa Voz do Evangelho, tem um programa só de missões com o reverendo Gilberto e outros programas mais. Tem um programa de teologia, né, com o nosso irmão Sandro, o Mateus também vai fazer alguns desses programas. Então é isso. Viva a esperança! Vamos lá, vamos caminhar junto. Um grande abraço para você. Dá um tchauzinho aí pro pessoal, Mateus. Falou, gente. Até mais. Fiquem com Deus. Tamo junto. Até o próximo. Um grande abraço.